Graça e paz a você que nos assiste. É uma alegria poder falar com você novamente. E hoje nós iremos meditar no texto de Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 13. O tema é: quem se compara a Cristo? Por favor, preste atenção na leitura da palavra de Deus. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O Brasil e o mundo foi surpreendido nesses últimos dias pela notícia da renúncia do Papa Bento XVI. De acordo com palavras dele mesmo, ele vai desenvolver o seu ministério como Papa até o dia 28 de fevereiro, às 20 horas, e renunciou, alegando já não ter forças para continuar à frente da Igreja Católica, sentado na cadeira de Pedro. Ele disse que já não tem força para realizar as viagens que o cargo dele na Igreja Católica demanda. O Papa na Igreja Católica ele é chamado de Supremo Pontífice, ou seja, aquele que faz mediação. O pontífice é o que faz a ponte. E entende-se que o Papa é a pessoa que liga os fiéis a Deus. Contudo, a Bíblia Sagrada apresenta para nós cristãos um Supremo Pontífice. Esse Supremo Pontífice, obviamente, não é nenhum ser humano, inclusive não é o Papa. O Supremo Pontífice, de acordo com a Bíblia Sagrada, é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus. Ele é quem de fato faz a mediação entre Deus e os homens. Ninguém se compara a Jesus. Jesus, como Supremo Pontífice, tem a certeza, ele nunca vai declinar do cargo dele, ele nunca vai renunciar ao seu cargo, ele nunca vai dizer que ele está sem forças para exercer esse seu ministério de Supremo Pontífice. Nesse texto que a gente leu aqui, Paulo exalta o Senhor Jesus Cristo. Paulo mostra o quanto Jesus, como Supremo Pontífice, é incomparável, é supremo. No texto que nós lemos, a partir do versículo 13 e versículo 14, Paulo diz que Deus nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção e perdão de pecados. Jesus, ele é incomparável, ninguém se compara a ele, porque ele é o único capaz de nos transformar em cidadãos do reino de Deus. Antes de nós o conhecermos, todos os seres humanos, antes de conhecer Jesus, faziam parte do reino das trevas. Reino na Bíblia sempre está ligado com a ideia de governo. As pessoas eram governadas pelas trevas, governadas por Satanás, governados pela sedução do mundo, governados pelo desejo da carne. Mas, através do que Jesus fez por nós, através do resgate pago por nós, é a ideia da palavra remissão, do versículo 14, um preço pago por algo. Jesus nos comprou com a sua morte, Jesus perdoou os nossos pecados com a sua morte e nos deu o privilégio de agora podermos fazer parte do seu reino. Reino que é chamado aqui nesse texto do reino do próprio Cristo, o reino do seu Filho amado. A gente agora faz parte do domínio de Deus. Agora a gente pode viver orientado por Deus, não mais tendo como Senhor as trevas, Satanás, o mundo, a nossa carne. A gente agora pode viver para Jesus. E depois, a partir do versículo 15 do capítulo 1, Paulo mostra as credenciais de Jesus e mostra que de fato ele era a pessoa capaz de fazer isso. Ele era de fato capaz de perdoar os nossos pecados, capaz de comprar-nos de volta para Deus. Porque quem é Jesus? Começa uma descrição belíssima a partir do versículo 15. Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é 100% Deus. Jesus não é apenas um grande profeta, como dizem algumas religiões. Jesus não é um Deus menor, um demiurgo, um Deus com D minúsculo, como dizem algumas seitas. Jesus é Deus, 100% Deus, a imagem exata de Deus. Paulo diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. A ideia de primogênito de toda a criação não é que Jesus ele faz parte das coisas criadas como um criado.
Jesus como primogênito da criação. O que Paulo está querendo destacar é que ele é soberano sobre a criação. Essa era a maneira com que a palavra primogênito era usada na época. Jesus é soberano, ele está acima de toda a criação. E Paulo diz porque ele é soberano sobre toda a criação. Ele vai explicar esse conceito de primogênito na sequência. No 16 ele diz que em Jesus, nele foram criadas todas as coisas. Por isso ele é soberano sobre a criação. Tudo que existe foi criado nele. As coisas visíveis e as coisas invisíveis. Tronos ou dominações, principados ou potestades. Tudo foi criado em Jesus. Paulo vai dizer também, no final do versículo 16, que todas as coisas foram criadas por ele. Então, ele é a fonte originadora de tudo e, através do seu poder, todas as coisas vieram à existência. E no final do 16, Paulo diz que essas coisas foram criadas para ele. É a fonte originadora de tudo. Tudo foi criado através do seu poder e tudo que foi criado com o fim último de adorá-lo, com o fim último de glorificá-lo. Todas as coisas são criadas para o agrado e para a glorificação do Senhor Jesus. No versículo 17, Paulo diz que porque Jesus é primogênito sobre toda a criação, é soberano, ele tem prioridade sobre tudo. Esse texto diz que ele é antes de todas as coisas. Na mente desse pessoal mais antigo, sempre quem vem antes tem primazia ou autoridade sobre quem vem depois. Quando Paulo diz que Jesus vem antes de todas as coisas, Paulo está querendo afirmar que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas e prioridade sobre todas as coisas, porque ele é antes de tudo. Além de afirmar isso, Paulo diz no final do 17 que nele tudo subsiste. Ou seja, todas essas coisas criadas pelo poder de Jesus, criadas para Jesus, tendo como fonte originadora Jesus, subsiste, ou seja, existe por causa dele e nele. Jesus é quem dá harmonia para todas as coisas criadas. Todas as coisas criadas encontram coerência em Jesus Cristo. As leis da física são o que são, as leis da química são o que são, a lei da gravidade existe e elas funcionam corretamente, funcionam em harmonia por causa de Jesus. É Jesus quem dá harmonia para o mundo e para todas as coisas criadas. Tudo subsiste em Jesus. Paulo diz que Jesus é o cabeça do corpo. Esse Jesus que é poderoso, essa bela descrição de Jesus, desse que nos trouxe que nos perdoou os pecados, que nos comprou por alto preço, ele é o chefe da igreja. Essa é a ideia da palavra cabeça. A igreja aqui é chamada de corpo de Jesus porque ela continua ela de alguma maneira continua a missão de Jesus. Jesus voltou para o céu, mas deixou o seu corpo aqui na terra. E aqui a gente continua a missão de Jesus, continua a encarnação de Jesus, sendo liderado por ele, tendo ele como chefe. Essa é a ideia da expressão cabeça. Ele é cabeça, ele é senhor sobre a igreja. Quem comanda a igreja é Jesus. Nenhum homem pode comandar a igreja sem autorização do Senhor Jesus. Sempre tem que estar debaixo dos seus comandos e ser submisso a ele. Ainda nesse mesmo versículo nós lemos que Jesus é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele é o principal e é o soberano dentre os mortos, porque venceu a morte. Isso aqui é uma referência à própria ressurreição de Jesus. Ele ressurgiu. Jesus venceu inclusive a morte. Não há nada no céu ou na terra, na vida ou na morte, que possa contê-lo ou detê-lo. Jesus é Senhor sobre tudo, inclusive sobre a própria morte. Por isso, 19 e 20 vão dizer que foi do agrado de Deus que nele residisse toda a plenitude, que ele reconciliasse todas as coisas novamente com Deus. Que por meio de Jesus, todo esse mundo criado e toda a bagunça que o pecado causou nas relações dos seres humanos com Deus e com eles mesmos, fossem de novo reorganizadas através de Jesus Cristo, através da cruz, através do sangue derramado na cruz. Jesus é o que pôde reconciliar tudo de novo com Deus. Jesus é o que pôde de fato vir a essa terra e inaugurar o reino de Deus, criar esse novo domínio, e agora a gente pode fazer parte desse domínio. E agora, se você entregou a sua vida para Jesus, você pode dizer que você é amigo de Deus e que você foi reconciliado por Deus. É assim que Paulo termina esse trecho, versículos do 21 até o 23. Paulo diz que antes nós não éramos, mas agora em Cristo nós somos reconciliados, se a gente entregou a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. E diz que a gente foi reconciliado para termos ou para vivermos uma vida diferente. Ele fez isso para apresentar-nos a Deus como gente santa, inculpável e livre de qualquer acusação. E aí nós somos desafiados, no 23, a continuar alicerçados firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho. Esse é o nosso grande desafio. Gente que foi reconciliado, que é amigo de Deus, que experimentou todos esses benefícios desse Jesus que é incomparável. Que a gente permaneça firme na fé, que a gente nunca abandone essa esperança, que a gente continue vivendo como gente que é
amiga de Deus, como gente que tem contato com Deus, como gente que agora não vive mais em inimizade contra Deus. Glorifiquemos sempre ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Supremo Pontífice, aquele que de fato pode fazer a mediação entre nós e Deus. A Ele seja dada toda a glória. Que Deus o abençoe e que você glorifique sempre a Cristo em sua vida.